Vamos supor um meio gasoso composto de elétrons e íons positivos. Isso a gente chama de plasma. É como a gente tem dentro da lâmpada fluorescente. Quando a gente insere um fio com uma dada tensão nesse meio, naturalmente ele vai perturbar o local. Mas essa perturbação não vai longe, ela fica concentrada numa camada de partículas em torno do fio. Isso a gente chama de blindagem de Debye. Vamos resolver a equação de Poisson nesse meio e determinar matematicamente qual a espessura dessa blindagem. Vamos ver isso. Vamos pegar o meio gasoso ionizado composto de íons de hidrogênio e elétrons livres. Os íons com uma densidade Ni e os elétrons com uma densidade Ne. Nesse meio a gente pega e insere uma sonda, que pode ser na forma de uma grade, que é o que a gente vai usar aqui. E nessa grade a gente aplica então uma tensão. E essa tensão é aplicada de tal forma que a grade fica com potencial positivo em relação ao meio, em relação a um ponto que está longe da grade. Esse gás ionizado é chamado de plasma. E vamos usar aqui um plasma frio, um plasma aí de em torno de 3 eletronvolts. E para ter uma ideia do que isso corresponde em termos de temperatura, basta multiplicar por 11.600 que a gente tem a temperatura em Kelvin. Então aqui vai dar 34.800 Kelvin. E os íons, por sua vez, têm uma temperatura mais amena. Ele fica em torno da temperatura ambiente, em torno de 300 Kelvin. Isso é mais ou menos a temperatura dos elétrons e íons que a gente encontra aí na lâmpada fluorescente. É essa lâmpada que a gente usa para iluminação. Vamos primeiro determinar o potencial na vizinhança da grade. E vamos usar então o sistema de coordenadas retangulares com o eixo x perpendicular à grade, desse jeito na figura. Mas antes de resolver, vamos ver o valor da carga e da massa dos elétrons e dos íons, porque a gente tem que ter uma ideia do que vai acontecer nesse meio. Os elétrons têm carga -e, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e a massa deles é 0,91 vezes 10 a menos 30 kg. E os íons, aqui vai ter uma carga mais E, portanto 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a massa do íon aqui vai ser a massa do próton, pois estamos tratando de íons de hidrogênio, e a massa dele é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Comparado com a massa do elétron, ele é pelo menos 3 ordens de grandeza maior. Agora, para gerar esses íons, a gente parte de átomos neutros. Então, por um processo de ionização, a gente arranca um elétron, então a gente fica sempre com um íon e um elétron gerado, e, portanto, a gente pode esperar que no final a gente tenha densidade de elétrons igual à densidade de íons. Então, é isso que a gente tem caso a gente não perturbe o meio. Agora, quando a gente coloca essa grade polarizada, a gente vai perturbar tudo. Então, o que vai acontecer? Primeiro, vamos ver a relação entre a massa do elétron e a massa do íon. Dá em torno aí de 1.800. Então é como comparar o peso de uma garrafa com 1 litro de água com o peso de um carro. Então, quando a grade está presente, os elétrons, eles sendo mais leves, eles vão se deslocar rapidamente em direção à grade e se acumulam ao seu redor. Os íons, por serem mais pesados, eles ficam praticamente parados. Idealmente, a gente fala que eles não são perturbados. Então, qual é o cenário que a gente tem quando a gente insere a grade? A gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui, com os elétrons concentrados próximo à grade e os íons praticamente não perturbados. Então agora a gente tem uma diferença entre a densidade de elétrons e densidade de íons nessa região. E naturalmente, longe da grade, nada é perturbado. Então nesses pontos distantes, a densidade dos elétrons continua sendo igual à densidade dos íons e vamos chamar de densidade no infinito. Agora, quanto ao potencial, a gente tem duas coisas. Primeiro é que na grade em si, ou seja, em x igual a zero, o potencial é um φ0, e longe da grade, no infinito, esse potencial vai ser zero. Então, ele tem uma diferença de potencial φ0 em relação ao infinito. Tem mais uma coisa. O que a gente pode esperar para o comportamento do potencial entre esses dois pontos, dentro da região perturbada, é algo como está no gráfico aí com a linha pontilhada. O potencial ele vai diminuir. Ele vai diminuir de um φ0 até um potencial zero num ponto distante. Isso é uma informação importante para a gente poder cercar a nossa solução da equação diferencial, que vamos ver mais adiante.
Então, o potencial nessa região perturbada vai ser dado pela solução da equação de Poisson, que é essa aqui, que nesse caso aqui vai ficar sendo escrito desse jeito aqui. A gente está analisando a região perturbada e nessa região os íons continuam da mesma forma como se a grade não estivesse ali, ou seja, a densidade deles vai ser igual à densidade no infinito. Agora, os elétrons eles vão estar distribuídos de uma forma um pouco mais complicada. O que a gente pode saber de antemão é que, como o potencial vai diminuindo à medida que eu me afasto da grade, a densidade de elétrons deve se comportar da mesma forma. A dedução dessa equação exata é dada no apêndice. Vamos só colocar ela aqui, que é essa aqui, onde dá para ver pelo termo exponencial que a densidade vai diminuindo conforme diminui o potencial. Substituindo então essa densidade de elétrons e a densidade de íons, a gente vai ter isso. Então a equação que a gente tem que resolver é essa aqui. Vamos ver se a gente consegue simplificar essa equação fazendo uma análise do que nós temos. A gente tem uma temperatura de elétron de 3 eletronvolts e vamos supor que a tensão máxima que a gente aplica aí seja de 100 milivolts. Com 3 eletronvolts, a gente vai ter um KTE em torno de 5 vezes 10 a menos 19 joule e o EFI em torno de 10 a menos 20 joule. Portanto, a gente tem nesse caso um EFI muito menor que o KTE. Ou seja, o expoente do neperiano é alguma coisa menor que 1. Então a gente pode expandir isso aí em série. Fazendo a expansão, a gente tem isso, o 1 vai desaparecer e substituindo o Laplaciano pela derivada segunda em x, vai ficar assim. E pegando apenas o termo linear, a gente obtém a equação final. Juntando todas essas constantes aí, a gente consegue escrever desse jeito, em termos de λd, sendo então esse λd igual a isso aqui, e esse λd é chamado de distância ou comprimento de Debye. Bom, a solução que a gente está procurando é uma solução que diminui com x. A forma geral da solução em x é desse jeito. Naturalmente, o primeiro termo ele vai ter que ir para zero. Então, usando a condição de φ do infinito igual a zero, a gente tem que o seu vai ser igual a zero. Portanto, o φ fica com a exponencial em menos ax. E usando a outra condição, que o potencial na grade é igual a φ0, a gente obtém que o C2 é igual a φ0 e, portanto, o potencial é dado por essa exponencial em menos x sobre λd. É claro que a gente pode usar isso aqui também para representar o lado em que o x é negativo. Nesse caso, é melhor escrever, ao invés do x, escrever módulo de x. Então, a gente teria essa equação aqui. Portanto, é isso. Quando a gente introduz um eletrodo com uma certa tensão positiva em relação a um ponto dentro do meio, então a gente tem uma formação de uma nuvem de elétrons em torno do eletrodo, uma nuvem com uma espessura λd em torno desse eletrodo. Essa nuvem eletrônica funciona como uma blindagem. Ela não deixa que o campo elétrico da sonda perturbe todo o meio. E isso é chamado de blindagem de Debye, que vai ocorrer então dentro de uma distância λd. Para ter uma ideia da ordem de grandeza dessa distância de Debye, vamos fazer um cálculo do comprimento ou da distância de Debye num gás ionizado ou num plasma de uma lâmpada fluorescente. Na lâmpada a gente tem uma densidade em torno de 10 a 11 centímetros a menos 3 e uma temperatura aí da ordem de 2 eletronvolts, sendo que 1 eletronvolt corresponde a 11.600 Kelvin. A gente tem a fórmula e convertendo as unidades, então a temperatura dos elétrons na lâmpada é em torno de 23.200 Kelvin e a densidade é 10 a 17 metros a menos 3. Substituindo esses valores, a gente obtém então um λd em torno de 3,3 vezes 10 a menos 5 metros. Portanto, a partir de poucos micrômetros, a gente não tem mais uma perturbação da sonda nesse meio. Aqui um apêndice só para mostrar como é determinada a relação entre a densidade dos elétrons e o potencial. A gente parte da equação que a gente chama de balanço de pressão. O gradiente da pressão se iguala à força elétrica por unidade de volume. Essa pressão, semelhante aos dos gases ideais, é nKt. Substituindo, a gente tem isso, ou ainda desse jeito. Integrando, a gente tem a solução, sendo que esse NE0 é uma constante. Ela resume todas as constantes da integração. E para o nosso caso, onde o potencial no infinito é zero e a densidade é N infinito, a gente tem a equação da distribuição da densidade dos elétrons em função do potencial.
Fazendo um resumo, então a gente viu a blindagem de Debye, onde nós analisamos o potencial usando a equação de Poisson. E essa blindagem é caracterizada por essa distância λd, que é a distância em que as cargas se acumulam em torno de um eletrodo introduzido no plasma. Como tem todas essas constantes aí nessa fórmula, a gente pode calcular essas constantes e no fim a gente tem uma equação mais prática, que é essa aqui. Sendo que nessa fórmula a temperatura é dada em electrovolts e a densidade em centímetros a menos 3. E o resultado é dado em centímetro. É isso aí.